Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o nosso canal em que a gente fala sobre as atualidades do mundo do direito. No tema de hoje nós vamos falar sobre ainda a repercussão da tese do século, alguns desdobramentos disso para vocês poderem estar atentos. Mas antes, queria convidá-los a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir todos os nossos vídeos. Se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, aproveita e curte todos para você também acompanhar. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, nós já falamos em vídeos anteriores, acredito que 2 vídeos nós já falamos sobre a tese do século. Mas em um dos vídeos nós falamos o que é essa tese do século, em outra nós falamos sobre os desdobramentos dessa tese para outras situações que vão ser criadas a partir dela. E agora, esse vídeo, nós vamos falar sobre também questões relacionadas a essa tese do século. Mas agora, uma questão bastante específica, envolvendo as empresas que, porventura, não tenham ajuizado a tese do século. Então, se você tem uma empresa, ou se o seu cliente tem uma empresa, e ele ainda não ajuizou essa ação da tese do século, como eu devo proceder? O meu cliente, essa empresa, a minha empresa, ainda pode ser beneficiada com essa tese? Essa é uma grande questão que fica para todos que ainda estão aí acompanhando esses desdobramentos da tese do século. Só para poder situar todo mundo de novo, é importante você entenda que essa tese do século é aquela que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Muitas empresas, no começo dos anos 2000, ajuizaram essas demandas. E só agora, em idos de 2017, que o Supremo Tribunal Federal definiu em favor do contribuinte pela exclusão efetiva do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Inclusive, em 2021, nós tivemos o julgamento dos embargos de declaração que confirmaram a tese do contribuinte e definiram os critérios de avaliação para a restituição ou compensação desses tributos com relação a essa tese. A questão é, mas e se você não entrou com a ação? A sua empresa, o seu cliente, perderam o direito a conseguir essa restituição? É uma resposta que a gente precisa ter cautela na hora de dá-la. Uma vez que, se a sua empresa, se você que é dono da empresa, ou se você representa os interesses de uma empresa, é importante que você entenda que o Supremo Tribunal Federal realizou a modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, as empresas que não ajuizaram essa demanda não poderão mais pleitear 2017 para trás, somente 2017 para cá. Então, se você tem uma empresa, se você tem um cliente que é uma empresa, ainda assim você pode se utilizar dos efeitos dessa sentença, dessa decisão transitada em julgado, mesmo sem você ter ajuizado a ação. E isso é feito totalmente administrativamente na Receita Federal do Brasil. Recentemente a Receita realizou uma instrução normativa dando as orientações de como se deve proceder para a realização desse procedimento. Ele é feito todo internamente na Receita Federal e a empresa consegue adquirir esses créditos e fazer toda a compensação de março de 2017 até hoje e daqui para frente regularizar a parte fiscal da empresa se beneficiando dessa tese. Então, se você está numa situação como essa, procure se informar, procure quem é especializado nesse tipo de tema, para que você possa, mesmo sem ação judicial, usufruir dos benefícios dessa demanda. Você pode ter direito a créditos bastante interessantes e não precisa se utilizar dos meios judiciais. Além disso, em decorrência dessa ação, complementando essa informação, é importante que você entenda também que há um desdobramento tributário também com relação aos créditos que você auferir com essas compensações. Então, nessas compensações, segundo o entendimento da Receita Federal do Brasil, você deve contabilizar esse recurso totalmente no momento em que a empresa adquiriu o direito ao crédito e realizar o pagamento do imposto de renda e da CSLL. A grande questão é que há um entendimento forte na doutrina, na jurisprudência, dizendo que o correto é que esses valores de imposto de renda e CSLL só sejam pagos ou assim que a Receita Federal homologar as compensações, ou, na pior das hipóteses, no momento em que é realizada a Perdicomp. Então fique atento, até porque sobre a taxa Selic que incide sobre esses valores,
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal pacífico, não há incidência de nenhuma espécie tributária. Então fique atento a essas questões, porque a tese do século ainda não terminou. Temos muitas discussões ainda a serem travadas a partir dela. Foi o vídeo de hoje, estamos à disposição para outras dúvidas. Um abraço e até logo!